Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais um seminário do NAPG, né? Hoje a gente está recebendo a professora doutora Paula Bares de Souza, do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia e Farmacologia, que vai falar sobre qual é a relação entre ritmicidade circadiana e as disfunções tiroidianas. A professora Paula, ela é contratada do Departamento de Fisiologia e Biofísica do ICB, orienta pelo Programa de Pós-Graduação em Fisiologia e Farmacologia. Ela fez graduação em Ciências Biológicas na Unesp, mestrado e doutorado em Ciências na USP. Ela tem 2 pós-doutoramentos, um no Instituto de Ciências Biomédicas da USP e um, Paula, não sei falar francês, vou falar que é no Instituto de Genômica Funcional, em Montpellier, na França. Ela tem experiência na área de fisiologia, com ênfase em fisiologia endócrina e cronobiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: hormônios tiroidianos, genes do relógio, ritmicidade circadiana dos eixos, hipotálamo, hipófise, glândulas, e consequência do hipotiroidismo e hipertiroidismo da ritmicidade. Paula, seja muito bem-vinda ao nosso seminário do NAPG. Muito obrigada pela sua disposição em participar aqui com a gente, tá? É uma honra tê-la aqui hoje e a palavra está com você, então. Obrigada, Érica. Então, eu queria agradecer ao convite. Eu fui recentemente contratada, né? Recentemente ele teve um prolongamento aí por conta da pandemia, foi logo antes da pandemia começar, foi em 2019. Então, essa é uma oportunidade incrível que eu estou tendo de falar um pouquinho sobre o que eu venho estudando nos últimos anos e principalmente também para conhecer um pouco da UFMG, né? Porque como eu venho aí de São Paulo, fazendo graduação e pós-graduação em São Paulo, então está sendo uma oportunidade incrível e eu já parabenizo aí pelas iniciativas, tem sido muito bom. E eu vou falar um pouquinho então hoje sobre a relação entre a ritmicidade circadiana e as disfunções tiroidianas, e eu sempre gosto de fazer um breve histórico, né, para a gente entender como chegamos onde estamos agora. Eu faço parte do Laboratório de Endocrinologia e Metabolismo, e como vocês mencionaram, né, eu estou atuando aí como orientadora num programa de Fisiologia e Farmacologia, que recentemente aí teve a nota 7, se manteve em nota 7, né, o conceito mais elevado aí da CAPES, e com muitos elogios, né, então eu tenho uma grande honra de fazer parte desse programa, e a gente trabalhar pela excelência num país que está difícil, mas a gente tem que seguir lutando e seguir feliz com aquilo que a gente ama. Né? E eu vou falar um pouquinho de cronobiologia, então a questão histórica aí da ritmicidade circadiana, ela vem de muito tempo, ela vem de um poeta grego, foi a primeira menção que foi feita com relação à ritmicidade circadiana, no qual, num poema seu, ele coloca algumas questões, alguns parâmetros de ritmo, e ele fala: aprecie o ritmo que controla a vida do homem. Então, lá de trás, de 600 anos antes de Cristo, já tinha alguns registros e algumas observações com relação à ritmicidade. Em seguida, a gente dá um pulo aí para 400 antes de Cristo, no qual Androsthenes de Tasos começou a observar a movimentação aí das folhas de tamarindo. Perceber que durante o dia elas se elevavam e durante a noite elas abaixavam. Né? Androsthenes de Tasos, eu nem encontro uma foto dele, porque ele era o capitão do navio de Alexandre o Grande. Então a gente sempre encontra a foto de Alexandre o Grande, mas o Androsthenes acaba que fica um pouco escondido, mesmo com a sua grande assim interesse aí pela parte da botânica. Depois, já em 1678 a 771, um astrônomo, que é o Jean-Jacques Durtot de Mairan, eu também, meu inglês não é nada bom, meu francês, desculpa, não é nada bom, ele começou a observar que existem ritmos diários que são gerados de uma maneira endógena. Como é que ele observou isso? Ele colocou a plantinha, esse experimento foi feito com a mimosa púdica, que é aquela planta que quando você encosta ela se recolhe, e ele observou que durante o dia ela se fechava, durante a noite ela se fechava e durante o dia ela abria.
E pensou, será que isso tem a ver com a luminosidade? Como que a gente testa isso? Vamos colocar a mesma planta, né? Como ele era um astrônomo e não um botânico, ele pensou, vamos colocar a planta em condições de escuro constante. E por cerca de 5 dias ele observou que aquela movimentação na folhagem permanecia, ou seja, não dependia da presença da luz em si. Porém, né, 5 dias era o tempo máximo de experimentação. Não sendo botânico, ele perdeu, né, a plantinha um tempo depois. E aí vem vários relatos, né? Linneu, aí muito importante na biologia, na descrição de diversas espécies, ele construiu um relógio. Esse relógio, ele foi construído com base no horário do dia no qual determinadas flores se abriam. Então, por exemplo, aqui a gente tem ao meio-dia a abertura da flor do maracujá, né, a passion flower. E ele construiu isso tudo com base em observações. Naquela época, essas observações de ritmicidade estavam muito relacionadas com o nosso dia à noite, né? Um fator aí importantíssimo. Até que começou algumas questões não mais relacionadas apenas às plantas, mas aos demais seres vivos. Né? Um importante aí, um médico importante que foi Christopher Hufeland, ele escreveu um livro que fala sobre a arte de prolongar a vida e já colocava alguns conceitos de ritmicidade fisiológica, como que a rotação da Terra, né, o dia e a noite influenciam a vida do organismo e também a existência de determinadas doenças. Como que isso pode estar relacionado à rotação da Terra com algumas doenças? Um discípulo de Hufeland, que foi o Julien Joseph Viré, não sei direito como pronuncia, ele fez a sua tese de doutorado, que ele só defendeu depois de 40 anos, porque ele estava fazendo uma descrição cuidadosa sobre os ritmos diários nas doenças e mortalidades. Então, foi um dos primeiros aí relatos já mais focados nas doenças, né? Como que isso poderia estar relacionado com o padrão de dia e noite, com o ritmo, né? Com o ciclo claro e escuro do planeta Terra. Bom, mas o grande, né? O primeiro aí a demonstrar, fazer um experimento demonstrando a existência de um relógio endógeno nos organismos foi o Augustin Candolle, que mostrou que em plantas esse ritmo parece ser um pouco menor que 24 horas. Então não seria tão preciso colocar a rotação da Terra como um fator determinante para a existência desses ritmos, né? Surge aí a ideia de um relógio circadiano, de um relógio endógeno, que vai conseguir fazer com que o organismo antecipe respostas fisiológicas, mudanças necessárias para se adaptar à questão do dia e à questão da noite. Né? Uma série de alterações, por exemplo, metabólicas. Organismos que têm um hábito diurno precisam ter um metabolismo mais ativo durante o período do dia e vice-versa aí para a questão dos organismos noturnos. Então, esse relógio aí começa a ter uma ideia por volta de 1778, 1841. A partir daí, a gente começou a ter relatos de como que isso está presente, tanto na espécie humana, mas nos mais diversos organismos. Então, John Dave, ele registrou sua própria temperatura aí, ó, no período da manhã e à tarde, todos os dias durante 9 meses. E ele começou a ver que existe um ritmo, né, para variação da temperatura corpórea. Também foi observado, aí, em 1930, a existência de ritmo de crescimento em colônias de bactérias. Então, num determinado horário do dia, apresenta um pico de crescimento também em bactérias. E aí a gente já expande, que a ritmicidade, né, circadiana, o relógio, essa questão endógena de ter ritmo, esse ritmo ter um período de cerca de um dia, está presente em praticamente todas as formas de vida no planeta Terra. Em seguida, continuam os estudos, aí já em 1926, Johnson demonstrando que existe o ritmo endógeno em roedores e o interessante, o que tinha sido observado em plantas também é verdadeiro. Ele não é precisamente de 24 horas nessa espécie de camundongo. Quando ele coloca esses camundongos no sistema de free running, o que significa isso? Você tira as pistas ambientais. No caso aqui, tira a luz. Coloca o camundongo numa condição de escuro constante e ele vai seguir seu próprio curso, seu livre curso.
e demonstrou que para essa espécime de camundongo, o ritmo dele endógeno é de 24 horas, ponto 1. Mas aí uma evidência de que a rotação da Terra tem um papel importante, mas um papel importante na sincronização do nosso claro, do nosso ciclo escuro, mas não determinante para a ritmicidade endógena. Estando em condições sem pistas temporais, o nosso relógio ele vai funcionar aí com o seu próprio ritmo. Colocando isso um pouco para humanos, alguns experimentos feitos por Astroff em 1965, também isolando o ser humano, aí experimentos de caverna, tirando toda a questão da luminosidade ambiental, percebeu que o ritmo aí, né, o nosso período, que é representado pela letra tal, ele tem cerca de 25 horas, 25,3 horas. Então, cada organismo, cada espécie tem o seu relógio endógeno e o seu ritmo. Vivendo no planeta qual vivemos, nós temos a sincronização com o nosso dia claro e escuro. E aí, já mais recentemente, o professor Franz Halberg foi o primeiro a criar os termos a cronobiologia e ritmos circadianos. Ele foi autor de cerca de 2.500 artigos e livros aí relacionados com o tema fisiologia circadiana, e inclusive teve uma preocupação adicional, que foi introduzir esses conceitos de ritmos biológicos para o ensino médio nos Estados Unidos. Ele era romeno, mas ele desenvolveu boa parte da sua carreira nos Estados Unidos. E o interessante é a capacidade visionária de Franz Halberg, porque em 1975 ele publicou um artigo no qual ele já relata a importância de entender os ritmos biológicos, os ritmos circadianos, para aplicar diretamente numa cronoterapia. Frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, até mesmo processos de coagulação, por exemplo, dentre vários. Poderíamos ficar o dia inteiro citando fenômenos fisiológicos que apresentam uma ritmicidade circadiana. Todos esses, eles apresentam e poderiam, então, ser alvos de uma cronoterapia, ou seja, qual é o horário do dia o qual um determinado medicamento poderia ter um efeito melhor, poderíamos controlar dose, horários, de acordo com expressão de receptores, como que isso funciona. Então, isso tudo, todos esses fenômenos aí, eles entram no estudo da cronobiologia, e tem uma nova área aí crescendo, que é a cronofarmacocinética, junto com a cronoterapia, muito importante aí, quem sabe, daqui a uns anos nós estaremos fazendo uma cronoterapia individualizada, né, de acordo com o ritmo de cada organismo, de cada pessoa também, né, temos os vespertinos, os matutinos, enfim. Bom, a cronobiologia, então, ela abrange o estudo, né, de todos os fenômenos biológicos em relação ao tempo. Se a gente está falando de um tempo curto, um tempo no qual o período desse ritmo tem menos de 24 horas, ou seja, em um dia você vai apresentar mais de uma ocorrência desse ritmo, a gente fala que é um ritmo ultradiano. Um ritmo circadiano, né, que vem do latim aqui, circadiem, significa que ele se apresenta uma vez ao dia, ele tem um período de cerca de 24 horas. Então, um exemplo bem interessante aqui, que eu já vou começar a linkar aí com o nosso eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, é o próprio hormônio TSH, que ele é o principal estimulador da tireoide, e ele apresenta um ritmo tanto circadiano, aqui com baixos valores no início da manhã até o começo aí, 9 horas da noite, em humanos, né? E depois, durante a noite, tem um grande pico. Esse ritmo aqui, essa oscilação de dia e de noite é um ritmo circadiano muito bem caracterizado, e ainda tem oscilações com frequências maiores, né, durante um dia. Então, esses picos de secreção, essa secreção pulsátil, que a gente chama de uma secreção com ritmo ultradiano. Ou seja, numa secreção hormonal, você pode ter a combinação de ritmos, tanto circadiano quanto ultradiano. Ainda temos ritmos, um exemplo clássico aqui, né, de um padrão comportamental aí relacionado ao sono e vigília, né, que é o mais clássico aí de um ritmo circadiano. Além disso, no ser humano, nós temos aí nas mulheres, por exemplo, um ritmo infradiano. O pico de secreção do hormônio LH importante para a ovulação, ele acontece uma vez a cada cerca de 28 dias, 30 dias, dependendo do ciclo menstrual.
E isso aqui tem uma característica, então, que é um período maior. Ele precisa de um tempo maior para observar uma ocorrência. Esse tipo de ritmo nós chamamos de ritmos infradiano. E ainda ritmo, né, ainda falando de fenômenos biológicos, estações do ano, como caracterizando aí um ritmo circanual. Bom, os focos do nosso estudo aqui vão ser os ritmos circadianos, aqueles que acontecem aí uma vez ao dia, essas oscilações diárias. E, recentemente, né, eu tive a honra de encontrar no Congresso de Cronobiologia os ganhadores do Nobel em Fisiologia e Medicina, que descreveram qual que é o mecanismo molecular que está relacionado com a ritmicidade circadiana endógena. Os trabalhos que eles fizeram foram desenvolvidos em drosófilas, mas é muito, muito similar. É uma característica molecular muito conservada entre as espécies. Então, a gente tem genes com nomes diferentes, mas que atuam da mesma forma em humanos, em mamíferos, em roedores e em drosófila. E uma coisa interessante nessa publicação desse Nobel foi o fato de que, logo na publicação, demonstraram que, falaram o seguinte, né? Existe um link entre a ritmicidade circadiana, o relógio circadiano e a saúde humana, que ela é tão assim, ela é tão penetrante, ela envolve tantas áreas, que as escolas médicas, né, a medicina, não somente a medicina, eu ampliaria isso para tudo, deveriam aumentar o foco na cronobiologia. E aí, fazendo um link lá atrás com o pesquisador romeno, que dizia, né, da importância já lá em 1975 da cronoterapia, e novamente está na hora da gente olhar para essa questão do ritmo diário. Cada horário a gente está se comportando de um jeito. Na pesquisa, a mesma coisa. A importância de ter esse cuidado, né, da análise dos experimentos serem feitos num determinado horário certo do dia, ou uma pesquisa mais abrangente, né, que consiga avaliar ao longo do dia. Só lendo aqui, vão ter perguntas no chat, pelo que eu estou entendendo. Tá. Qual é o mecanismo molecular que eles descreveram, né, que levou a esse prêmio Nobel? Então, é um conjunto aqui, é um loop, né, uma alça de feedback, de retroalimentação, que envolve um mecanismo transcricional e traducional. Como que funciona? Tem duas proteínas aqui, clock e bimol-1, que são componentes do relógio central, aí, digamos, o core clock, né, que se ligam aos genes que apresentam um elemento EBOX, e eles aumentam a transcrição desses genes. Citando alguns exemplos aqui, a gente tem PER, CRY, genes que são controlados pelo relógio, e aí tem uma série de genes que vão estar relacionados com a resposta ao fenótipo circadiano de determinada célula, de determinado tecido, reverb alfa, ROR alfa. Esses genes aqui, eles também fazem parte desse relógio, e eles agem fazendo um feedback negativo, inibindo a atividade do heterodimoclópico bimol-1. Com isso, a gente tem um aumento da transcrição deles, a tradução desses genes em proteínas e depois a própria inibição. E esse processo aqui, junto com a influência aí de ROR alfa, estimulando o bimol-1, enquanto o reverb alfa inibe a transcrição do bimol-1, todo esse círculo, essa alça, ela tem cerca de 24 horas. Né? E é isso que caracteriza. Como é um processo de ativação e inibição, você fica num loop que determina um certo tempo aí de 24 horas. Esse mecanismo está conservado e presente em basicamente todas as células do nosso corpo. O biólogo tem medo, né, de falar em todas as células, mas aqui eu poderia até dizer em todas as células do corpo. E é claro que não é tão simples assim, a gente está falando de um mecanismo transcricional e traducional, enquanto que a gente também tem aqui todas as etapas de processamento de um RNA mensageiro, desde a sua transcrição, o splicing, o processo de splicing alternativo, todos esses processos que vão gerar um RNA maduro, que vai ser traduzido, transportado, tem uma ancoragem de uma cauda poli-A, pode sofrer processos de degradação, todos esses processos já foi demonstrado que apresentam ritmicidade circadiana.
Então, olha que interessante, eu não preciso mexer com o tanto de RNA que está sendo transcrito de um determinado gene. Eu posso alterar simplesmente o comprimento da cauda poli-A e fazer com que tenha menos ou mais proteína ao longo do dia, que é uma economia para a célula, né? Quando a gente tem uma alteração aqui pós-transcricional, você consegue ter uma modulação muito mais simples do que toda a etapa aqui de transcrição e tradução. E o mesmo a gente pode falar para fosforilação, por exemplo. Processos de fosforilação já foi demonstrado, por exemplo, no fígado, que quase que 70% das proteínas que são fosforiladas no fígado, modulando aí vias metabólicas importantíssimas, elas apresentam uma característica aí de ritmicidade circadiana, né, com maior ou menor fosforilação ao longo do dia. E isso é muito, muito interessante. É uma resposta aí de adaptação à nossa situação, como que o nosso corpo se adapta e antecipa mudanças de acordo com o ambiente. E aí, parâmetros que nós avaliamos quando a gente estuda ritmo são parâmetros ritmométricos. Então, um ritmo, ele se repete com um determinado período. Aqui nós estamos focando em ritmo circadiano, ou seja, vai durar cerca de um dia. E nós observamos qual que é o mesor, qual que é a variação média, digamos aí, dessas oscilações. Qual que é a amplitude dessa oscilação? Quanto que ela varia em relação ao mesor até ao pico, né, de expressão. Aqui eu estou vendo a expressão de um determinado gene, que é um componente do relógio, por exemplo. Isso daqui foi feito em hipófise. E a acrofase é um outro parâmetro ritmométrico importante aí para mostrar para a gente qual que é o momento do dia, qual que é a exata hora, ou ZT, né? ZT é um termo importante aí para cronobiologia, que vem do alemão, que eu também não sei pronunciar, mas é alguma coisa relacionada com Zeitgeber, sei lá, que significa qual que é o horário no qual a luz acende. Então, para padronizar aí os estudos feitos em cronobiologia, determina-se que o ZT0 é o horário que o biotério acende a sua luz. Se ele está num 12-12, ele acende às 8 da manhã, o ZT0 é às 8 da manhã e um ZT12, por exemplo, seria 8 da noite. E aí nós temos os parâmetros ritmométricos aí para avaliar também quando a gente estuda um pouco de ritmo. Bom, trazendo isso para o nosso organismo, para os seres humanos, nós temos um relógio central e o relógio periférico. Os genes do relógio estão expressos em todas as células do corpo. Então, quem é o nosso relógio central? Ele é o supraquiasmático, que é um núcleo presente lá no hipotálamo, e ele tem a capacidade de gerar essa ritmicidade, disparos aí de potenciais de ação, num ritmo de cerca de 24 horas. É uma capacidade própria. Quando você tira e isola o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, ele continua tendo essa característica rítmica, tá? E ele vai influenciar diversos tecidos aí a ter a ritmicidade, né? Então tem um certo delay de um tecido para o outro e tem uma série de influências, não apenas supraquiasmático, mas fatores também ambientais sincronizam os ritmos teciduais. Então a gente pode entender, eu gosto muito dessa figura, porque a gente pode entender o supraquiasmático como um maestro orquestrando aí, né, diversos instrumentos que seriam os tecidos do nosso corpo com os próprios ritmos para a gente ter as respostas de acordo com as necessidades. Então, por exemplo, a gente tem um ritmo aí de GH. Cadê GH? Já perdi aqui o GH. O GH, ele apresenta um ritmo que ele aumenta a sua secreção, né, durante a noite, né? Melatonina ela só é produzida durante a noite, secretada durante a noite. Enfim, o supraquiasmático, então, atuando aí como um grande sincronizador e trazendo essa influência. Uma coisa que é importante com o supraquiasmático é que ele tem uma conexão neural aí com a retina, né, que é a via trato retina hipotalâmico, né, o trato retina hipotalâmico, e ele recebe essa informação da luminosidade ambiental. E com isso, o nosso dia e a noite, a rotação aí do planeta Terra, está sendo informada para o supraquiasmático através desse trato, sincronizando por uma série aí de vias moleculares, sincronizando o supraquiasmático quando que nossa luz ambiental acende e quando que a nossa luz apaga. E existe uma conversa aí importante entre supraquiasmático e os diversos tecidos, mas recentemente tem se focado que outros fatores não fóticos, né, não a luz,
também influenciam e também sincronizam os diversos relógios biológicos no nosso corpo. Dentre eles, por exemplo, a gente tem atividade física, a gente tem o convívio social, o ciclo, né, de dormir e acordar, enfim, repouso e vigília, e a alimentação. Então, a alimentação, por exemplo, é um fator importantíssimo para a sincronização do relógio biológico do fígado, tá? E aí, só um detalhe aí do supraquiasmático, nós temos aí a geração espontânea desses ritmos circadianos de 24 horas, são núcleos aí localizados no hipotálamo, né, com grande relação, grande intimidade aí com o quiasma óptico, essa informação luminosa chegando para o supraquiasmático. E o nosso corpo, ele passa a ser aí um sistema, então, circadiano multioscilatório. Temos o relógio central no supraquiasmático, só que o ritmo está presente nos mais diversos tecidos. E eu vou chamar a atenção aqui para a gente sobre o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, né? Demonstrado aí que existe ritmo tanto lá nos neurônios que liberam TRH, que estimula a hipófise a produzir TSH, o TSH tem ritmo, e estimula a glândula tireoidiana a produzir os hormônios tireoidianos T3 e T4 de maneira rítmica. Bom, a hipófise, ela tá no centro, né, dos eixos, né? Tem eixo hipotálamo hipófise adrenal, tireoide, gonadal. E na hipófise isolada já foi demonstrado que por diversos algoritmos aí, em 2007, 2010, diferentes algoritmos usados para fazer essa análise, que cerca aí de 392 genes apresentam ritmicidade circadiana. É muito gene, se a gente for parar para pensar. Se vai estudar um determinado modelo, fazer uma determinada pergunta, fica atento, será que esse gene tem ritmicidade? Qual que deve ser o protocolo experimental que eu devo utilizar para avaliar isso? E isso foi demonstrado tanto na hipófise anterior, quanto aqui na hipófise intermediária, né? Através de um modelo aí de bioluminescência. Bom, focando aí na hipófise, para a gente chegar no nosso eixo tireoidiano, a gente vê que os mais diversos tipos celulares presentes na adenopófise apresentam ritmicidade, e isso reflete na secreção rítmica dos hormônios e que, consequentemente, vai afetar de maneira rítmica a produção dos hormônios dos tecidos periféricos, das glândulas periféricas. Então, nós temos aí o ACTH sendo secretado de maneira rítmica e promovendo um estímulo de biossíntese hormonal da glândula adrenal de maneira rítmica. O mesmo vale para a tireoide, gônadas e diversos tecidos, né? O GH, ó, como eu comentei para vocês, ele tem um padrão pulsátil, e esse padrão pulsátil, a amplitude dos pulsos de secreção no GH são maiores durante a noite, né? E isso é uma característica muito importante. Isso vai modular também como esse hormônio, como que tem a resposta de receptor desse hormônio, por exemplo. Prolactina, tendo aí um ritmo circadiano muito bonito, muito evidente em mulheres, principalmente. Enfim, e para focar no nosso eixo hipotálamo hipófise tireoide, nós temos aí que existe uma influência direta do supraquiasmático nos neurônios que liberam TRH, que é um hormônio liberador de tireotrofina, que vai estimular, então, a liberação da tireotrofina pela glândula adenopófise de maneira rítmica. E o TSH, que é a tireotrofina, ou hormônio estimulador da tireoide, estimula a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos T3 e T4. Qual que é a importância desses hormônios, né? Por que a gente está falando dele hoje? Os hormônios tireoidianos, eles agem em basicamente todas as células do corpo. A principal ação deles está relacionada com o controle metabólico, a termogênese e metabolismo basal, tá? Ele realiza a termogênese através de ações de ciclos fúteis. O que são esses ciclos fúteis? Estimula a lipólise e a lipogênese, ou seja, o balanço da ação hormonal, você não tem nem perda nem ganho, mas você consegue liberar energia que vai ser utilizada para a manutenção da nossa temperatura corpórea, tá? No sistema nervoso central, durante o período intrauterino, recém-nascidos, ele é fundamental para o desenvolvimento do sistema nervoso central, formação de sinapses, multiplicação neuronal, mielinização. Tanto que quando tem um prejuízo, um hipotireoidismo congênito, existe o desenvolvimento do cretinismo, né? Então, o teste do pezinho, um dos hormônios importantes aí no teste do pezinho é a dosagem do TSH, que estimula a tireoide,
e para saber se vai estar tudo bem, porque se perceber que existe um grau de hipotireoidismo, ou seja, baixa produção de hormônio tireoidiano, logo no início é feita a reposição hormonal e evita aí o desenvolvimento de um cretinismo. Nos adultos, os hormônios tireoidianos ainda assim agem no sistema nervoso central através de modulando, né, processos cognitivos, respostas aos estímulos, aprendizado, memória, reflexo e as ações mais aí com relação ao metabolismo também, síntese e secreção do hormônio do crescimento e fatores de crescimento dos ossos, maturação das epífises, remodelagem óssea, a erupção e desenvolvimento dos dentes também é modulada pelo hormônio tireoidiano. E por fim, aqui chamando atenção no desenvolvimento alveolar e na angiogênese. E um importante órgão-alvo aqui do hormônio tireoidiano é o coração, né? O sistema cardiovascular, no qual os hormônios tireoidianos ele aumentam não apenas o metabolismo cardíaco, mas também a diferenciação de fibras. Ele torna o coração aumenta a frequência, né, cardíaca, ou seja, quantas vezes o coração aí está contraindo e também a força com que ele está contraindo, aumentando em si o débito cardíaco e também aumenta a resposta ao sistema nervoso simpático através dos receptores beta-adrenérgicos. Então, o importante alvo aí do hormônio tireoidiano é o sistema cardiovascular e o coração, propriamente dito. Bom, e a relação entre cronobiologia e eixo hipotálamo, hipófise e tireoide? Bom, primeiramente eu já mostrei aqui para vocês que o TSH ele apresenta um ritmo circadiano somado a um ritmo ultradiano. Esse ritmo ele é observado tanto em humanos e em diversas espécies, né? No caso a gente estuda os roedores, eles apresentam também um ritmo aí do TSH, com aumento durante o período de inatividade, tá? Então, em humanos vai ter um aumento durante a noite, em roedores noturnos durante o dia. E esse ritmo ele reflete no T3 aqui, na produção de T3 e de T4, tanto em homens quanto em mulheres. O interessante é que quando você tem uma lesão por modelos experimentais aí do núcleo supraquiasmático, o ritmo do TRH ele é um pouco prejudicado, mas ele ainda se mantém rítmico e diário, o TSH também. Os hormônios mais influenciados nesse caso são os hormônios tireoidianos, T3 e T4, que eles perdem aqui o ritmo, ó, com a lesão de supraquiasmático, e isso demonstra que existe uma relação, uma comunicação direta entre região hipotalâmica dos núcleos supraquiasmáticos com a tireoide. E quando a gente fala, então, da importância de ritmos biológicos, estar sincronizado o nosso dia a dia, né, as nossas respostas fisiológicas, nossa fisiologia como um todo, ao ciclo claro e escuro, a gente começa a entender que trabalhar de noite, ficar exposto à luz em período noturno, não dormir bem, são fatores aí que estão associados à desincronização, né? Um termo da cronobiologia é a desincronização do ciclo claro e escuro do nosso ritmo diário, né? De repouso, vigília, com a resposta aí no nosso organismo. Então, por exemplo, trabalho de turno, pessoas que trabalham noturno ou ainda em turnos, ou seja, trabalha numa noite, descansa 2 dias, depois trabalha 2 noites seguidas. Quando você não tem uma determinada sincronização no seu ritmo, isso está associado a diversos problemas de saúde mental, problemas cardiovasculares, problemas reprodutivos e vários outros gastrointestinais. Câncer aumenta, né, a incidência de câncer, prevalência de câncer. E eu vou chamar atenção aqui para a produção hormonal, né? Você tem problemas, disrupturas na produção, no ritmo circadiano aí da produção hormonal. Bom, isso foi visto com relação ao eixo hipotálamo-hipófise-tireoide e foi demonstrado que, por exemplo, aqui, homens e mulheres que trabalham em turno diário, eles têm uma prevalência de desordem tireoidiana na ordem de 3% mais ou menos, de 10% para as mulheres e cerca de 6,3% em homens. Isso daqui foi feito numa amostragem de população de enfermeiros, né? Se a gente pensar nos trabalhadores de turno, aqueles que fazem o turno noturno, ou seja, durante a noite eles estão ativos, né? Eles estão desincronizados com o claro escuro ambiental.
nós vamos ver aqui que a prevalência das desordens tiroidianas aumenta. Vai 32% para as mulheres e 20% para homens. Ou seja, desincronizar o meu ritmo dá um prejuízo aí na função tireoidiana. E isso foi muito bem abordado nessa revisão aqui publicada na Nature, mostrando que quando você tem um prejuízo do ritmo circadiano, você tem um relógio aqui que eles colocam como relógio quebrado, você tem problemas que podem levar a distúrbios tireoidianos. Então, ó, um indivíduo aqui que estava repousando normalmente, tem um aumento aí da secreção de TSH durante a noite, enquanto que um indivíduo que fica 6 noites sem dormir ou com prejuízo no sono, você perde essa ritmicidade. Então, existe aí uma interação muito evidente entre o relógio e a tireoide. Só que aqui eu já vou chamar a atenção para vocês que parece que também pode haver o contrário, uma perturbação aí na tireoide resultando talvez alterações no relógio. Essa fica uma dica para daqui a pouquinho. Depois, né, recentemente, várias revisões apresentaram aí essa relação entre o impacto de trabalhar noturno, né, os turnos, né, os ritmos aí alterados, prejudicando a função tireoidiana, e os aspectos cronobiológicos, tanto da função tireoidiana quanto as doenças tireoidianas, né? Então, vale a pena aí começar a ter um pouquinho mais de atenção para como nós tratamos a nossa saúde rítmica, digamos assim. Bom, focando aí nas doenças tireoidianas, o que nós temos? É uma doença comum. O hipotireoidismo ele já pode ser até considerado uma doença comum. Mulheres têm maior prevalência, de 1 em 8 vai desenvolver alguma disfunção tireoidiana. É a segunda endocrinopatia mais prevalente, ela só fica atrás do diabetes da síndrome metabólica. Então, logo em seguida, vem aí os problemas com a tireoide. Todo mundo conhece alguém que tem alguma disfunção tireoidiana, não tem jeito. O hipotireoidismo, 95% das vezes, é uma disfunção primária ou uma doença autoimune, a doença de Hashimoto. Tem o hipertireoidismo, então o hipo é caracterizado por uma baixa produção hormonal da tireoide, o hiper por um excesso de produção de hormônio tireoidiano. Ainda tem os casos de nódulos, né, cânceres, que são vários tipos de câncer, dentre eles o mais comum, papilífero e folicular. E chamar atenção aqui para a doença tireoidiana subclínica. Ela não apresenta sintomas, as pessoas, a grande parte das pessoas descobrem quando já estão dosando, fazendo algum check-up, porque ela não tem um sintoma. E fica uma fase aí de latência nesse subclínico que, se diagnosticado logo do início, você evita um hipotireoidismo clínico, né? Enquanto que, como não tem sintoma, acaba evoluindo para um clínico porque a pessoa não fica sabendo. E ela atinge cerca de 9% aí da população, então é uma doença realmente prevalente na nossa população. Para ter uma ideia, esse foi naquele artigo da Nature, ainda demonstrando que existe aí um alto índice de hipotireoidismo. O Brasil aqui um campeão, né, em prevalência de hipotireoidismo, mas também em hipertireoidismo. Então, nosso país aí, ou nós temos uma amostragem muito boa na população brasileira, ou nós somos realmente aí, apresentamos, né, grandes índices de hipo e hipertireoidismo. E aqui eu já até faço propaganda de um trabalho que nós submetemos para Young Minds, que é uma revista que aborda temas que são estudados, né, na pesquisa atual, mas de uma maneira de como levar aquilo para uma criança, para um adolescente. Esse foi o trabalho que minha aluna de mestrado, Ayla, fez, né? Ela fez essas ilustrações, tudo, e ela desenvolveu todo esse artigo. E aí, focando, tipo, quais são os sintomas de um hipohipertireoidismo? Nós temos aí problemas de memória, temos perda de cabelo, insônia, irritabilidade, depressão, problemas metabólicos que estão relacionados aí com ganho de peso, problemas no trato gastrointestinal, constipação, infertilidade afeta tanto o hipo quanto o hipertireoidismo. Então, uma série de sintomas que demonstram, né, que o hormônio tireoidiano ele atua em vários sistemas, em vários processos fisiológicos e metabólicos, enfim. E isso reflete quando a pessoa tem algum tipo de disfunção tireoidiana. Bom,
O que eu estudei ao longo do meu mestrado e do meu doutorado foi demonstrando que, além das ações dos hormônios tiroidianos sobre o próprio eixo, ele tem uma ação aí sobre a adenipófise. Então, existe uma influência, uma alteração na estrutura, na morfologia da própria glândula tireoide, numa situação de hipo e hipertireoidismo, e isso reflete em todos os eixos. Então, o que a gente foi demonstrando ao longo aí da minha carreira foi que o TSH, ele está muito alterado, né, fazendo parte aí do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, numa situação de hipotireoidismo. Olha que interessante, a glândula, isso é a adenipófise. Então, você vê que a estrutura, a morfologia da glândula é extremamente alterada numa condição de hipotireoidismo, e num hipertireoidismo aqui foi induzido por 5 dias, essa situação já meio que retorna um pouco próxima à condição controle. Mas não somente o TSH demonstrou alterações, nós vimos alterações no hormônio do crescimento, também na produção, na síntese desse hormônio e secreção desse hormônio. Vimos aí diversos efeitos no eixo reprodutor masculino. No feminino já estava super descrito, e nós vimos que o masculino também tem prejuízos muito grandes. Inclusive, grande parte dos casais que buscam um auxílio de reprodução assistida não tem problema algum no reprodutor, mas eles apresentam uma disfunção tiroidiana, um hipotiroidismo que leva a um hipogonadismo, né? Então, nós observamos aí, por exemplo, um corte de um testículo de um animal eutiroideu, um animal controle, e mostrando a baixa produção aí de espermatozoides num animal com hipotireoidismo. Esse trabalho ele foi desenvolvido pela Renata, que é uma professora lá da Universidade Centro-Oeste do Paraná. E também tem relatos mostrando aí o hipotireoidismo modulando o eixo da CTH, o eixo da adrenal. Então, ficou uma pergunta, mas se tem todos esses efeitos, essas consequências dos hormônios tiroidianos, da falta ou do excesso sobre os diversos eixos, e todos esses eixos apresentam ritmicidade circadiana, será que o hormônio tiroidiano poderia atuar como um modulador do relógio, né, desses tecidos, da adenipófise, por exemplo, assim como já foi descrito para outros hormônios? E um dos primeiros estudos que a gente fez foi mostrando que em animais hipotireoideus, através de uma remoção da tireoide, depois um tratamento aqui com inibidor, caso tenha algum resquício, ou um modelo mimetizando o hipertireoidismo, no qual a gente injetava T3 2 vezes ao dia aqui, para manter os níveis altos, né, de hormônio tiroidiano. Um dos primeiros estudos foi feito pelo professor Rodrigo, da Unifesp, que é um colaborador, e ele mostrou que existem várias alterações, tanto no hipotireoidismo quanto no hipertireoidismo, nos genes do relógio do coração, né? Demonstrando daí que você tem não só os prejuízos que a gente já sabe, todas as coisas relacionadas à frequência cardíaca, à força de contração, mas agora a gente está falando de ritmo. Nós temos alterações rítmicas acontecendo em decorrência de um hipo ou um hipertireoidismo no coração. Em seguida, saiu, né, aquela revisão no qual menciona que existem algumas alterações de padrão de atividade locomotora, alterações em genes do relógio, tanto em hipo quanto em hipertireoidismo. Então, não é só o relógio que influencia a função tireoidiana, a função tireoidiana também está influenciando o relógio. E nós continuamos, então, avaliando, então, agora na adenipófise, que era a minha glândula aí favorita, né, e observamos que, primeiro, todas as células da adenipófise apresentam um relógio circadiano. Então, nós observamos que o componente central aí do relógio BMAL1, por exemplo, ele está expresso tanto nas células que produzem GH, TSH, LH, ACTH. Então, ele está presente nas mais diversas células da adenipófise. E o que nós demonstramos em seguida é que numa condição de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo, você tem alterações drásticas na ritmicidade da adenipófise. Então aqui, ó, só para exemplificar, um animal controle, a expressão de bimol varia nessa formato de U, né, ao longo do dia. As coletas aqui foram feitas a cada 3 horas. E uma situação de hipertireoidismo tem um aumento na expressão desse gene, perde um pouco a característica rítmica disso. Já no hipotireoidismo você tem redução e essa redução ela perde completamente o ritmo. Então a maquinaria do relógio da adenipófise ela é prejudicada num hipo e num hipertireoidismo e pode explicar o porquê tinha todas aquelas alterações
hormonais na adenipófise nessa condição de hipo e hiper. Aqui é só mostrando, então, o ritmo do hipertireoideu. Ele ainda permanece, mas ele tem alterações ritmométricas, ou seja, ele tem um mesor aumentado aqui, uma amplitude aumentada, enquanto que o hipo nem aparece mais, porque ele não tem mais um padrão rítmico diário, né? Esse trabalho que a gente publicou em 2019. Um dos genes que é importante aí para a homeostase do hormônio tireoidiano é a desviodase do tipo 2, que ela vai converter o T4 a T3 e aí ter a disponibilidade desse hormônio tireoidiano dentro da adenipófise, né, lá atuante, e a gente vê que esses genes, eles também são alterados. Aqui a desviodase, ela tenta compensar a ausência do hormônio tireoidiano, aumentando a expressão, né, dela. Não, assim, eu estou usando os termos bem, mas tentando deixar didática aqui a questão, mostrando que existe ritmo também na expressão desses genes que fazem parte da homeostase do eixo hipotálamo hipófise tireoide, né? E esses ritmos, eles são drasticamente alterados numa situação de hipo ou hipertireoidismo. Só que ainda assim, nós estamos vendo que o modelo que nós estamos utilizando, ele apresenta alterações rítmicas, mas a gente não conseguia dizer se essas alterações eram diretamente moduladas pelo hormônio tireoidiano ou indiretamente. Então, o que eu passei a fazer depois que eu entrei aqui em 2019 na UFMG foi avaliar os mecanismos pelos quais isso está acontecendo. Um dos primeiros estudos foram análises de bioinformática, no qual a gente alinha sequências conservadas entre diversas genomas, né, de camundongo, rato e humano, e nós buscamos sítios de ligação de hormônio tireoidiano aos componentes do relógio, no caso aqui BIMOL-1 e Reverb. E essa análise ela é feita depois com uma base de matrizes, né, de bioinformática que buscam onde os fatores de transcrição se ligam nessas regiões conservadas. Aqui, no caso de BIMOL-1, eu trouxe só esses dois exemplos hoje, BIMOL-1 e Reverb, nós vemos que o hormônio tireoidiano apresenta possíveis sítios de ligação que antecipam aí o início de transcrição desses elementos do relógio, ou seja, pode ter ligação de hormônio tireoidiano nesse sítio. E aí, como que nós testamos isso? Nós fizemos culturas de células da adenipófise e transfectamos com os promotores, ou de BIMOL-1 ou de Reverb, e incubamos na presença ou na ausência do hormônio tireoidiano após uma sincronização, ou seja, deixa todas as células sincronizadas. Isso é feito com vários estímulos, dentre eles o que a gente utilizou foi um tratamento com forscolina, sincronizando aí o ritmo dessas células e tratando ou não com T3. E depois, esses promotores, eles estavam associados ao gene da luciferase. E aí a gente mede o quanto que tem de luciferina, quanto que a luciferina está sendo lá quebrada, dependendo aí de quanto que a gente tem de luciferase sendo transcrita através dessa modulação aqui genética. E o que nós observamos é que quando nós damos T3 aqui, nessa cultura de célula, em meia hora, em uma hora, nós já vemos um aumento aí da atividade do promotor de BIMOL-1. Ou seja, o hormônio tireoidiano diretamente consegue aumentar a atividade promotora aí do promotor que transcreve o gene do BIMOL-1. E o mesmo foi observado em colaboração com o professor Donato, lá da Itália. Ele observou que em meia hora e até 4 horas, o T3 tem esse efeito de aumentar a atividade promotora de Reverb. Então, um elemento que vai agir controlando a transcrição de BIMOL-1 e do próprio BIMOL-1. Ou seja, o hormônio tireoidiano ele tem uma ação direta na transcrição dos genes do relógio. E aí agora, né, mais recentemente, nós estamos caracterizando o nosso modelo de hipotireoidismo com relação a diversos efeitos de ritmicidade circadiana. O Felipe, que é um aluno de mestrado em colaboração com o professor Rodrigo, ele está descrevendo qual é o papel dos hormônios tireoidianos na ritmicidade central, diretamente no supraquiasmático. Então, um dos experimentos que a gente fez em colaboração com o professor Cândido Coimbra foi observar qual é o ritmo de atividade locomotora e de variação na temperatura corporal ao longo do dia de animais controles, comparando aí com os animais hipotireoideus, né? O hipotireoideu comparando com o controle.
E nós observamos que existem alterações numa determinada fase do dia aqui, ó, isso é muito evidente no padrão de temperatura corpórea. O animal com hipotireoidismo, ele tem uma temperatura reduzida e ele tem um delay, um atraso para conseguir atingir a temperatura um pouco mais elevada no período de atividade. Esse ritmo de temperatura, ele é perdido, né? Esse ritmo, essa oscilação diária, a gente não consegue mais analisar aquilo numa curva de cosseno para interpolar e dizer que tem ritmo diário, ritmo circadiano. Enquanto que no padrão de atividade locomotora, nós temos alteração aqui de mesor, ou seja, ele até tem uma oscilação diária, mas é uma oscilação muito mais tênue do que num animal controle. E aí, fazendo aqui um punch, né, recortando aqui um pedacinho da região que equivale a essa região do supraquiasmático, o Felipe está observando algumas alterações na expressão dos genes do relógio diretamente no núcleo supraquiasmático. Então, aqui, ó, evidenciando um ritmo que a gente observa na expressão de bimol no supraquiasmático, e no modelo de hipotireoidismo esse ritmo está perdido. Então, existem alterações desencadeadas pelo hipotireoidismo no nosso relógio central. Além disso, recentemente a gente conseguiu financiamento tanto do Universal do CNPq quanto do Universal da FAPEMIG para avaliar qual que é o efeito do hormônio tiroidiano na ritmicidade de processos metabólicos. E o que nós observamos agora, né, a gente está começando esse estudo, os 2 projetos foram aprovados esse ano, uma parte desse projeto envolve avaliar o efeito do hormônio tiroidiano na função aí intestinal. Esse projeto está sendo desenvolvido no mestrado da Ayla, né, na FISFAR, em colaboração com o professor Fran da USP e o doutorando Paulo. E um dos dados preliminares que nós temos são alterações também no padrão de expressão dos genes do relógio no intestino. Então, aqui, ó, o bimol mostrando aí uma curva de U, com aumento da expressão no final aqui da fase escura, aqui, fase de escuridão do dia, né? Enquanto que o hipotireoideu, ele tem uma alteração aqui rítmica e também em termos de quanto que está expressando esses componentes. E vários outros pontos, várias outras alterações observadas em outros componentes do relógio aí no intestino. E sabe que o intestino é um grande alvo, né, de alterações. O hipotireoidismo está associado aí com perturbações aí na função e até mesmo na junção das células aí intestinais. E nós estamos mostrando pela primeira vez que essas alterações no intestino também são rítmicas, né? Você também tem um prejuízo da ritmicidade, de como que o intestino responde nas variações aí ao longo do dia. E, em paralelo, tem a aluna Maísa, que está desenvolvendo um estudo com osso para avaliar tanto o eixo GH como a ritmicidade do osso, agora o osso, né, que tem sido visto nos últimos anos como um órgão endócrino, produtor de vários hormônios que estão até relacionados com o metabolismo da glicose. Então, um dos projetos aí que a gente vai desenvolver tem a ver com a ritmicidade do eixo de GH e o osso. E, focando um pouquinho agora em comportamento, nós estamos avaliando porque existe toda uma característica rítmica na formação e na evocação de memória. E com a aluna Carol, em colaboração com a professora Grace, especialista aí da memória, a Carol tem avaliado como que se dá a formação, o aprendizado, né, e a memória, a evocação da memória em diferentes horários do dia. Então, o que ela observou, a primeira coisa, e eu vou chamar a atenção aqui hoje para a questão da oscilação diária, é que durante o dia e durante a noite você tem alteração. Um animal com hipotireoidismo, seja ele macho ou fêmea, ele não consegue desenvolver a tarefa no qual você iria avaliar se ele tem memória ou não. Então, e isso acontece somente no animal hipotireoideu durante a fase de inatividade. Um animal controle, na fase de inatividade, ele ainda consegue executar o paradigma, fazer o teste. Enquanto que o animal com hipotireoidismo, ele não desenvolve, ele não faz o teste, ele não realiza aquele teste dentro do tempo apropriado. Fora algumas alterações que nós observamos ainda entre macho e fêmea com relação à memória propriamente dita. Então, essas alterações aí rítmicas do hormônio tiroidiano, elas estão relacionadas, por exemplo, aqui na memória, com o macho ele consegue reconhecer se um objeto é novo, se um objeto é familiar.
ele demora muito mais tempo no hipotireoidismo, que não está aqui. Mas a fêmea, por exemplo, ela nem consegue distinguir se aquele objeto já esteve na sua presença, sim ou não, diante de um quadro de hipotireoidismo. Então, além de não executarem a tarefa durante o dia, durante a noite a gente ainda tem um prejuízo na memória, principalmente aí em fêmeas. Então, respondendo à pergunta que foi tema dessa apresentação, qual que é a relação entre a ritmicidade circadiana e as disfunções tiroidianas? Eu diria que é uma relação complexa. É uma relação que tem tanto a influência do relógio na função tireoidiana, quando você tem um prejuízo no relógio, você pode ter um aumento na prevalência de desordens tireoidianas, e o contrário também é verdadeiro. Disfunções tireoidianas afetam aí a ritmicidade circadiana de diversos tecidos, e é um campo aí aberto com várias opções de estudo nos mais diversos tecidos, tendo em vista a amplitude de ações e alvos dos hormônios tireoidianos. E é isso, eu queria agradecer a vocês pela atenção. Estou aberta a dúvidas. Excelente palestra, Paula. Muito obrigada. Muito didática, aprendi bastante coisa sobre ritmo circadiano, muito legal. Parabéns pelo trabalho. A gente tem algumas perguntas no nosso chat, que o pessoal vai projetar. Bom, primeiro o Matheus Faleiro está perguntando se existe algo que possa ser feito para recuperar ou minimizar os danos causados pela perda da sincronização no ritmo circadiano, no caso de trabalhadores do turno noturno. Então, eu vou aproveitar essa pergunta para fazer um comentário, para a gente deixar claro uma questão seguinte. O trabalhador noturno, se ele passa a trabalhar todos os dias e existir naquele momento do dia, né? Ele está sincronizado com aquele período, depois de um certo tempo, ele restabelece seu eixo e passa a ter as alterações de acordo com aquele horário do dia, deixando de uma maneira bem simples, né? Ou seja, as alterações hormonais, elas vão ir aos poucos ajustando se ele passar a estar naquele ritmo todos os dias. O grande problema dos trabalhadores de turno noturno não é nem só trabalhar à noite e aí tá exposto à luz, baixa produção de melatonina, enfim, mas o fato de ele trabalha 2, 3 dias à noite, depois aquele de sábado e domingo ele tá com a família, e aí ele volta pro dia, e aí não é trabalhar à noite, é o desincronizar, ele não consegue ficar nem em fase oposta e nem sincronizado. Então, essa desincronização é a pior que tem. E no caso aí, existem vários pesquisadores que fazem uso, por exemplo, de melatonina, né? Eles dizem que é uma das formas de você minimizar esses danos seria, então, administrar a melatonina. Só que a gente está falando de um hormônio que nos diz qual é a fase do dia, se é a fase de claro, se é a fase de escuridão. E todos os restantes, não sabemos. Então, o que eu diria que se dá para recuperar ou minimizar volta para o claro escuro normal. Esse negócio de trabalhar noturno, ganhar adicional noturno, gente, adicional noturno não vai pagar os danos causados na nossa fisiologia, no nosso metabolismo, não. Uhum. Excelente. O Matheus ainda existe? Não. Saindo um pouco do foco da palestra, mas ainda falando do assunto, você acha que o cronotipo pode influenciar a aprendizagem e até mesmo a memória do Então, aluno? sim, e já está até descrito que, dependendo do cronotipo da pessoa, do aluno, do adulto também, ele vai ter um melhor aprendizado, aprender mais rápido, memorizar melhor determinado conteúdo se ele respeitar o seu cronotipo. Então, existem até vários pesquisadores, no Brasil mesmo, demonstrando que essa questão, por exemplo, 7 horas da manhã, uma criança ir ter aula é péssimo para o aprendizado, né? Não é um horário adequado, não é a melhor fase de atividade da criança, então isso deveria ser respeitado. Mas aí entra toda uma questão socioeconômica, né? Como fazer para a criança ter aula, por exemplo, das 10 às 4 da tarde, que é um padrão até europeu, um padrão americano,
Porém, na nossa sociedade, gente, os pais não têm como deixar a criança nesse horário na escola, né? Então acaba sendo um ajuste, né, por uma questão aí social e econômica. Mas sim, e tem vários trabalhos, Matheus. Se você quiser depois me procurar, eu até te passo os trabalhos que correlacionam aí aprendizado, memória e cronotipo. Excelente. Professora Glória Franco, fiquei imaginando que a prescrição de medicamentos deveria levar em conta o nosso ritmo circadiano, pois as ações dos medicamentos, em especial em doenças metabólicas, pode alterar ao longo do dia. Aí isso é levado em conta? Então, em alguns tratamentos já é levado em consideração, por exemplo, quando a gente tem que tomar algum corticoide, né, prednisona, essas coisas, uma das coisas que o médico fala é toma assim que acordar, né, e respeitando o nosso ritmo de liberação hormonal de cortisol mesmo. O hormônio tiroidiano também, para as pessoas com hipotireoidismo, é recomendado que se faça o uso dessa medicação assim que acorda, né, e aí respeita um tempo aí de jejum para depois ter o café da manhã. Só que é o seguinte, tem vários aspectos e vários padrões aí metabólicos que deveriam ser estudados. E aí eu vou até fazer propaganda que tá para sair um livro que foi organizado pelo professor John Fontenelle, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que chama Medicina Circadiana. E é justamente levantando os aspectos, levando assim para os médicos, né, para os estudantes de medicina, a importância dos aspectos cronobiológicos. Não somente falando de hormônio, mas de todos os aspectos do metabolismo e da fisiologia mesmo. Gente, eu não sei, mas quem já ficou internado em pronto-socorro, por exemplo, por mais de um dia, percebe que uma das poucas coisas que, assim, que se toma cuidado é o sono. Gente, vai lá 3, 4 da manhã medir pressão arterial, coletar sangue. Então, se melhorassem simplesmente a questão do sono de um paciente internado, respeitar o horário de sono, a melhora da saúde dele já seria muito significativa. Então, assim, tá começando, né? É um pontapé que começou lá em 75, já a primeira vez que questionaram a questão de cronoterapia, mas que a gente ainda está engatinhando, por conta de toda a complexidade aí do campo da cronobiologia. Uhum. Eu não sei se tem mais perguntas. José Glaucio. Professor, eu tenho insônia. Será que meu relógio está quebrado? Olha, ele com certeza, José, seu relógio com certeza vai ter um prejuízo aí de sincronização. Fora uma série de outros parâmetros que são alterados quando o sono não é regular, né? Quando você não tem o período adequado aí de sono e qualidade. Não adianta também dormir muito e uma qualidade muito baixa de sono. Aqui na UFMG nós temos o professor Clayton, que trabalha com sono. Então, recomendo aí procurar o professor Clayton, do Departamento de Fisiologia e Biofísica também. Matheus, novamente. Professora, com o uso cada vez mais precoce de celular por parte das crianças, você acha que futuramente as disfunções tiroidianas podem aumentar ainda mais? Então, não somente as disfunções tiroidianas, eu acho que a gente tem que pensar como um todo. Essa questão da gente estar exposto à luz artificial, né, fora do horário adequado, ela está causando o que a gente fala de arrastamento, né? Você está jogando o seu ritmo mais para tarde todo dia, você está desincronizando. E isso tem prejuízos metabólicos, prejuízos de aprendizado, prejuízos na função tiroidiana. Você tem prejuízo de função reprodutora quando você não está sincronizado. Então, é o todo, Matheus. Acredito que a gente pode falar que isso vai causar um problema como um todo no organismo. Excelente. Acho que a última pergunta, mas eu queria te fazer uma pergunta antes de terminar. Então, não é a última, é a penúltima. Sou leiga, mas tem como medir esse ritmo metabólico circadiano em exames rotineiros disponíveis? Então, para medir um ritmo circadiano, os mesmos exames que a gente faz deveriam ser aplicados, só que o problema é que você tem que fazer aquela coleta com uma determinada frequência ao longo do dia. Então, seria, por exemplo, sei lá, vai tirar sangue de manhã, você vai tirar de manhã, depois você vai tirar um pouco de sangue para dosar seu hormônio de novo 4 horas depois ou 6 horas depois. Então, normalmente, esses estudos rítmicos em seres humanos depende da pessoa ter a disponibilidade, né, de ficar internada, ficar ou num laboratório para fazer essa coleta
tudo, mas que normalmente não é feito, né? O que a gente tem aí na prática clínica é um determinado horário, respeitando mais a questão do jejum ou não, para coleta amostral, mas dá para medir com os mesmos exames, só que você tem que coletar ao longo do dia. Sensacional. E a minha última pergunta é porque eu vi que tem efeito, eu trabalho com desenvolvimento muscular, né, ganho de massa muscular, eu vi que tem efeito em massa muscular e até em osso, né, você está investigando até efeitos do circadiano nos ossos. Você acha que em algum momento vai até ter um horário certo para fazer musculação, fazer treino, por exemplo? Érica, se eu te falar que essa semana, a Carol, que faz mestrado comigo, ela é educadora física. Essa semana eu enviei um artigo para ela está trabalhando com memória, tudo, só que saiu um artigo mostrando a influência do horário do treinamento no ganho de massa muscular, né? Então já tem, sabe? Isso é muito legal, muito, e vários outros fatores, né? Tipo. E será que tem efeito na célula-tronco? Porque ganho de massa muscular é todo um efeito em. Aí você já não sei te dizer, posso te compartilhar os artigos. Não sei. Muito legal, porque ganho de massa muscular depende muito de ativação de célula-tronco, né? De célula satélite. E fiquei pensando assim, se teria, né, como uma correspondência disso com a ativação dessas células. Muito legal. É o que a gente sempre fala, Érica, depois que você olhar o que você faz com a visão da cronobiologia, você não vai sair mais desse meio, porque tudo faz sentido de ter ritmo e ter um determinado horário do dia que vai ter uma melhor ou maior resposta a um determinado efeito. Então, exatamente. Muito legal. Pode procurar que vai achar, com certeza. Abriu muitas coisas legais, assim. Nunca tinha pensado sobre isso. É isso aí. Paula, acho que é isso. A gente tem aqui alguns, não sei, acho que não temos mais perguntas, mas muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma excelente, temos aqui alguns elogios da sua apresentação. Foi ótimo, muito obrigada. Seja muito bem-vinda ao ICB. Desejo aí sucesso. Nesse começo não é muito fácil, mas tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Sim, eu tenho pessoas ao redor, isso eu sou muito grata. Isso, você está num lugar muito legal, um departamento muito bacana, um programa que o pessoal também abraça, e se precisar da gente lá na NAPG também, por favor, pode contar com a gente, tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela sua disposição aí em ajudar a gente. E para vocês que ficaram aí com a gente, muito obrigada também pela audiência, pela companhia. Nos vemos, então, no mês que vem, né, na última quinta-feira do mês, com o próximo seminário do NAPG. Um abraço para vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau.